Nesse vídeo eu vou te ensinar tudo sobre o que comer e o que não comer no pré-treino. Mas antes de entrar de fato nos alimentos em si, é essencial que você entenda uma coisa. A refeição pré-treino não faz milagre. Ela só te ajuda a se manter bem o suficiente para você realizar atividade física. Claro que saber o que comer e o que não comer antes do treino é importante, mas todas as refeições anteriores contribuem para formar a nossa reserva de glicogênio, ou seja, a energia que os nossos músculos utilizam para fazer qualquer atividade, inclusive treinar. Se você treinar cedo, logo pela manhã, por exemplo, você pode ou não comer algo antes. Isso é muito individual e vai depender de como você se sente treinando em jejum ou ingerindo alguma coisa. Mas nesse caso, a principal refeição é o jantar da noite anterior, porque o nosso corpo leva aproximadamente 6 horas para produzir glicogênio e estocar nos nossos músculos. E agora vamos então às dicas práticas. O que você deve comer antes do treino? Devem ser alimentos de fácil digestão e fácil absorção, principalmente se você tiver pouco tempo, menos de uma hora, até o teu treino. A principal fonte deve ser de carboidratos: banana, pão, aveia, mel, geleia, o doce de leite, tapioca, são eles que vão manter o teu nível de glicose estável no sangue e o estoque de glicogênio nos músculos. Se você tiver mais de uma hora até o treino, pode adicionar também uma fonte de proteína em quantidade moderada, como whey, ovo ou um franguinho. Até porque, como eu já falei aqui e no meu Instagram, muitas vezes é importante ter proteína em todas as refeições. Já se você tiver bastante tempo até o teu treino, por exemplo, mais de 3 horas, o teu pré-treino pode ser inclusive uma refeição completa. Então, se você treinar à tarde, o teu pré-treino pode ser o almoço. Se você treina no final da manhã, o teu pré-treino pode ser o café da manhã, mais robusto, com mais nutrientes, de forma realmente completa, porque você vai ter tempo de digerir todos os nutrientes até a hora do treino. E agora, tão importante quanto saber o que comer antes do treino é saber o que evitar, para você acabar não tendo algum tipo de desconforto, passar mal, acabar tendo o teu desempenho prejudicado e o teu treino ir por água abaixo. Evite alimentos com muita gordura, como alimentos processados, frituras ou até mesmo a pasta de amendoim. Eu sei que ela é consumida por muitos como pré-treino, mas a pasta de amendoim é basicamente uma fonte de gordura e ela não vai te ajudar no desempenho, ela não vai melhorar o teu treino ou melhorar os níveis de glicogênio nos músculos. Isso porque a gordura é um macronutriente de lenta digestão, então ele vai demorar muito para ser digerido e pode causar algum tipo de desconforto intestinal ou digestivo. Se você gosta muito da pasta de amendoim, já está habituado e gosta de alguma receita, muitas vezes comer com banana, pode comer de forma bem moderada, até porque a pasta de amendoim é muito calórica. E, se possível, dê preferência para essas novas versões de pasta de amendoim que são em pó, porque elas têm menos gordura. Nesse processo de secar a pasta de amendoim para ela se tornar um pó, é retirado grande parte da gordura. Se você tiver bastante tempo entre a refeição e o treino, evite alimentos e bebidas muito ricos em açúcar. Inclusive alguns do que eu falei lá no começo em o que comer antes do treino, como o doce de leite, o mel, porque eles são basicamente puro açúcar e o açúcar causa um pico de glicose muito grande no sangue e o que pode acontecer depois disso é uma queda de energia também muito brusca. Eles são uma opção quando você tem pouco tempo, como eu falei antes. Então o doce de leite, que é o queridinho do momento, ele vai te dar uma energia muito rápida, mas ele é puro açúcar, então essa queda de energia também pode acontecer rapidamente. Evite também alimentos muito ricos em fibra. Apesar de ser saudável consumir fibras, antes do treino elas podem causar algum tipo de desconforto digestivo ou intestinal, porque as fibras retardam a digestão. Então, nesse caso, elas vão tornar a digestão dos outros nutrientes mais lenta. A aveia, que eu citei lá no início como uma boa opção de pré-treino, ela contém fibra, mas ela é predominantemente um carboidrato e é um carboidrato complexo. Então, a aveia é uma ótima opção. O que eu estou falando aqui é para não exagerar em colocar muita fibra nessa refeição antes do treino. Essas dicas são bem gerais e te ajudam a dar uma diretriz do que você pode ou não consumir no seu pré-treino, mas tudo isso é muito individualizado. Tem algumas pessoas que precisam de mais tempo para digerir os nutrientes, tem algumas pessoas que conseguem comer mais próximo do treino, algumas vão sentir algum tipo de desconforto com certo alimento, outras não vão ter problema nenhum. Então isso tudo é muito individual, você deve testar o que te faz bem e o que não te faz, e claro, sempre a melhor opção vai ter um acompanhamento nutricional, alguém que possa te auxiliar mais de perto e entender qual que é a melhor opção para você.